Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Victoria Alves, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Vitória Amaral, também estudante de jornalismo. E hoje vamos conhecer sobre a trajetória de Ado Jório, um renomado cientista, físico e professor titular do Departamento de Física aqui da UFMG. Trabalha com pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica em ótica para o estudo de nanoestruturas com aplicações em novos materiais e biomedicina. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Bom, para quem não conhece, Ado Jório é professor titular no Departamento de Física aqui da UFMG, onde trabalha com pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica em ótica, para o estudo de nanoestruturas com aplicações em novos materiais e biomedicina. Concluiu sua graduação em Física aqui pela UFMG em 1993 e o doutorado também em 1999. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Ordem Nacional do Mérito Científico e da Academia Mundial de Ciências. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física e líder do grupo de pesquisa do CNPq do Laboratório de Nanoespectroscopia. Bom, para começarmos, Ado, conta pra gente como surgiu esse desejo por estudar física, se foi quando criança, se foi por influência dos pais, desenho, alguma coisa assim, e como que você chegou na área de ótica? Olha, isso é uma trajetória talvez tortuosa e engraçada, tá? Eu nunca tive essa clareza, esse desejo por estudar física. Eu, na época de jovem, vamos dizer, quando eu entrei na universidade, eu entrei para engenharia elétrica, nem foi para física, tá? E nessa época eu gostava muito de música, eu tocava em banda de rock e tal, e tinha essa orientação que existe, né, até hoje, da gente se engajar numa iniciação científica. E quando eu procurei iniciação científica, eu queria estudar alguma coisa ligada com música. E eu achei isso na acústica, que fica no departamento de física. Então eu tomei conhecimento da física indo atrás de música, indo atrás de estudar acústica, né? E isso evolui, de certa forma, até naturalmente para a ótica, porque som, luz, tudo é onda, então você acaba vamos dizer assim, se formando e tendo conhecimentos que são úteis nas duas coisas. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre sua atuação profissional. Como falamos, você é professor titular, líder do grupo de pesquisa do CNPq, líder do Laboratório de Nanoespectroscopia, coordenador PPG de Inovação Tecnológica, idealizador e organizador da série anual de Workshop Internacional de Metrologia, entre outros cargos da UFMG. Como que você consegue se organizar diante de tanta demanda, de tanta coisa para fazer? Boa pergunta, eu mesmo às vezes me pergunto, tá? Mas tem um termo que a gente usa que é muito comum, que você fala que você acaba virando um equilibrista de prato, né? Sabe aqueles equilibristas que você fica rodando pratos, né? Então a carreira de professor de universidade, ela é naturalmente desse jeito, tá, gente? Você tem suas aulas para dar, você tem orientandos para orientar, você tem uma parte administrativa para fazer, você tem projetos de extensão, projetos de pesquisa. Isso é a natureza do trabalho de todos os professores da universidade, né? Então você vai somando essas obrigações, essas coisas, e você fica gerenciando a demanda. Cada um tem condição e competência, vamos dizer assim, para equilibrar um certo número de pratos. Uns equilibram 3, outros equilibram 10 e por aí vai, né? Mas é a forma normal do professor universitário trabalhar. Bom, entre tantas coisas que você faz, uma delas é trabalhar na Inmetro. Além de ser idealizador do workshop de metrologia, desde 2006, você também já atuou como coordenador de estudos estratégicos na direção e administração de metrologia de materiais, entre outras atividades realizadas. Quais são as experiências que você tem em trabalhar em uma autarquia federal importante aqui do Brasil? O Inmetro, ele é, né, esse nome, né, ele é um Instituto de Metrologia Brasileiro, né? Todo país tem o seu Instituto de Metrologia, que é um órgão muito importante de cada país, porque ele que
dando um exemplo simples, né? Ele que garante que se você vai num posto de gasolina e coloca 10 litros no seu carro, efetivamente está entrando 10 litros de gasolina no seu carro. Então é ele que normatiza e que cuida de todas as medidas que são importantes desde a ciência até das transações comerciais, né? E quando a nanotecnologia ela começa a se tornar uma coisa cada vez mais importante na sociedade, o Inmetro ele sente a necessidade de montar a infraestrutura de nanometrologia, que é fazer medidas nessa escala nanométrica, né? Que é medida na escala de moléculas, de átomos. Então, quando o Inmetro ele vai estruturar isso, ele chama cientistas da área e eu fui uma pessoa que trabalhei junto com outros colegas de outros lugares do Brasil para estruturar a nanometrologia no Inmetro. Legal. E quais são os pontos positivos, olhando toda a sua carreira de professor, quais são os pontos positivos, as glórias de ser professor? O que você aprendeu em todo esse tempo? Você sabe que isso é até engraçado, mas assim, eu pessoalmente, o que mais me deixa nervoso até hoje é dar aula. Tá? Eu acho muito mais fácil dar uma palestra para 50 cientistas do que dar aula para 50 alunos. E você pergunta assim, o que é mais positivo? A coisa mais positiva para um professor é quando você está dando aula e você vê que os alunos estão interessados naquilo que você está ensinando. Isso é o que é mais reconfortante, mais gostoso da profissão. Isso foi exatamente o que o último entrevistado falou quando a gente fez essa pergunta. A Verdade, mesma resposta. É a mesma coisa. E agora, quais seriam os pontos negativos, né? Quais são os perrengues? E o que você gostaria que mudasse? Olha, eu vou só para a resposta ficar completa, não tem nada pior do que você dar aula e os alunos estão desinteressados. Foi o que ele falou também, a mesma coisa. Mas tem outras questões também, né? Eu falei para vocês que todo professor universitário, ele faz diversas atividades para manter essa cidade funcionando, né? Porque quando você pensa no campus da UFMG, são quase 60 mil estudantes, isso é como se fosse uma cidade, né? Então, a gente tem muita administração, pesquisa, orientação e etc. para fazer tudo funcionar. E uma coisa que a gente tem que trabalhar muito é para fazer essa cidade funcionar cada vez melhor, né? Que vai desde a qualidade da calçada até os processos burocráticos e administrativos que, quando eles são difíceis, eles tornam a nossa vida um problema. Bom, e em 2015 você recebeu o prêmio de pesquisa Humboldt da Fundação de mesmo nome na Alemanha, que levou em consideração a importância da contribuição para a ciência ao longo de sua carreira. Qual que foi a sensação que você sentiu ao ser premiado? Imagino que deve ter sido muito gratificante, né? Eu vou te contar uma verdade, eu nunca gostei de receber prêmio. Poxa. Mas quando eu expunha isso para as pessoas, eu via que elas ficavam, assim, eu parecia mal agradecido, sabe? Então, assim, eu passei a agradecer e ficar muito feliz quando eu recebi um prêmio. Mas, de fato, o prêmio ele é um reconhecimento de uma trajetória e a gente fica muito agradecido, vamos dizer assim, quando alguém te diz que você está fazendo a coisa certa, né? Então, eu acho que o prêmio ele tem muito essa função de falar assim, não, eu acho que eu estou caminhando na direção que a sociedade e quem faz esses prêmios, etc., reconhece como uma coisa positiva. Professor, seu último prêmio foi agora em 2024 por desenvolver um nanoscópio aqui na UFMG. Vimos que você ganhou o Peter Murani, que tem por objetivo reconhecer e premiar trabalhos que, de forma inovadora, melhoram a qualidade de vida das populações em desenvolvimento. Conta um pouco a experiência de desenvolver um nanoscópio aqui na UFMG e ganhar um prêmio tão importante, não só para a tecnologia e ciência, mas para essa população em si. Este foi um prêmio muito legal porque ele reconhece uma trajetória de mais de 20 anos de pesquisa. Tá? A gente começou a desenvolver, eu acho importante dizer a gente, porque tem um time muito grande por trás desse prêmio, né? A gente começou a trabalhar nisso por volta de 2005 e foi desenvolvendo, assim, resolvendo diversos problemas, uns problemas de engenharia, outros problemas de física, outros problemas, vai para a eletrônica, para a mecânica, para a parte óptica, para a parte de micro e nanofabricação. Então é um sistema muito complexo, sabe, do ponto de vista tecnológico. E o que a gente ficou muito feliz é que
além da tecnologia em si, a gente conseguiu fazer todo o percurso de fazer proteção intelectual das tecnologias que a gente estava desenvolvendo e, no final, criar uma empresa que a gente chama de startup, né? É uma spin-off acadêmica que a gente fala, que foram ex-alunos nossos que montaram a empresa. A universidade e os parceiros, né, porque é importante dizer isso também, né, não foi só a universidade, o Inmetro mesmo foi um parceiro que participou desse desenvolvimento. A universidade e os parceiros transferiram para essa empresa o direito de comercializar, de produzir e comercializar o nanoscópio, né, que, do ponto de vista científico, ele é muito relevante, ele tem a mesma importância, vamos dizer assim, que um microscópio tem para a ciência, né? Só que ele tem essa coisa legal que é você fecha o ciclo, né? Você não só produz a tecnologia, mas produz a empresa que pode vender isso, e essa empresa vendendo, ela gera emprego, ela gera desenvolvimento econômico. Então foi um processo muito valoroso. Como vimos, você é sempre mencionado como um dos físicos mais influentes do mundo. Como que é estar nessa lista? Primeiro é importante... Que lista que é esta, né? Quando a gente publica no sistema internacional, né, existem bancos de dados internacionais que têm listados naquele banco de dados todos os artigos que são publicados no mundo inteiro. E quando uma pessoa em qualquer lugar do mundo cita um artigo, isso é contabilizado, né? Então essa lista ela é formada pelas pessoas que têm maior número de citações nos seus artigos, tá? Então isso significa que a ciência que eu estou fazendo, né, que estar nessa lista significa que a ciência que você está fazendo, ela tem sido lida e citada, ou seja, ela tem sido utilizada para a evolução da ciência de outras pessoas, né? Então também é um reconhecimento de que o trabalho que você está fazendo está sendo útil para a sociedade, para a comunidade científica e tecnológica. Ado, diante de tudo isso que a gente conversou sobre sua trajetória, profissão, se você pudesse voltar no tempo, escolheria ter trilhado todo esse caminho e hoje ser professor e pesquisador, ou teria escolhido outra área? Olha, como eu te falei, assim, eu não exatamente escolhi, mas hoje, chegando aqui onde eu estou, se eu pudesse voltar para trás, eu fazia tudo igualzinho, tá? Estou muito satisfeito. Então é isso, professor. Queria te agradecer de novo. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, ter conversado um pouquinho. Você tem alguma consideração final para falar? Alguma coisa que a gente não perguntou, que você queria deixar? Não, eu só quero novamente agradecer vocês duas, porque eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho, né, para a gente levar para as pessoas um pouco da realidade, um pouco do trabalho de estar relacionado à ciência, ser professor. Então, espero que as pessoas tenham gostado. Queria agradecer a você que esteve conosco até agora escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a nossa conversa com o professorado. Ele irá nos contar sobre suas linhas de pesquisa, que envolve a ótica para o estudo de nanoestruturas com aplicações em novos materiais e biomedicina. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Vega e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Trabalhos técnicos Alec Andrada.